Alô, alô. Sábado, dia 9 de outubro de 2021, em Brasília, 11 horas da manhã. Aqui em New Hampshire, 10 horas da manhã. E em Portugal, eu nem sei que horas são. Acho que são 4 da tarde, sei lá. Estou falando isso porque minha entrevistada de hoje está lá em Portugal, se eu não me engano, no Porto. E ela já está aqui aparecendo para mim. Eu já vou convidá-la para a gente começar, porque já tem bastante gente aqui entrando também. Alô, Adriana, eu estou tentando te chamar aqui e você não está aparecendo nas minhas opções, não. É... Vê se você consegue se convidar para participar. Ah, tá bem. Ó, ó. Oi, Tudo bom? tudo ótimo. E você? Tudo certo. O Instagram às vezes prega umas peças, viu? Já perdi umas entrevistas por causa de bug, assim, fiquei com medo agora. Não. Só que aí apareceu para mim para fazer o pedido e aí deu tudo certo. Você tá no Porto? Tô no Porto e aqui são 15 horas. Ah, 15. 15 horas. Minha filha também tá aí. Chegou esse mês. Vai estudar aí. Lá na Universidade do Porto. É, Que vai, legal. vai fazer Tô, per- arqueologia. tô pertinho dela, Gustavo. Vai fazer? Não, tá fazendo já. Muito Começou. bom. Começou muito Parabéns. legal, né? Você tá há quanto tempo aí? Cheguei em 2015. É uma, Ah, é uma história muito engraçada porque eu vim para fazer somente um ano do meu doutorado. Eu submeti um projeto no CNPq e aí foi aprovado, então eu ficaria um ano aqui, somente um ano, voltando para o Rio de Janeiro para continuar. Só que no meio do 2016, eu apaixonei. Na verdade, eu já era apaixonada pelo Porto quando eu vim para cá, 2011. E foi uma conexão maravilhosa. Eu amo realmente essa cidade, é linda, me sinto super bem aqui. E aí decidimos ficar e cá estamos. que delícia. Eu, eu conheci o Porto, já fui ao Porto algumas vezes por causa do Festival de Cinema de Santa Maria da Feira, que é pertinho daí, Aham, né? pertinho. Então a gente sempre pegava o ônibus lá em Santa Maria para ir ao Porto, tal. Acho que é meia hora de ônibus, 20 minutos de ônibus, sei lá, não me lembro quanto tempo. É muito Mas perto. eu sempre tive uma quedinha maior por Lisboa. Mas eu andei vendo que a qualidade de vida do Porto é maior, né? É melhor, né? Ô, Gustavo, a gente vem do Rio de Janeiro, aquele vucu-vucu. Você imagina, eu não quero morar em Lisboa de jeito nenhum. É mais confuso, é? É muito mais, é uma grande cidade, né? A capital. E não me conecto com aquela cidade. É uma cidade bonita, tem vários lugares maravilhosos. É legal para visitar, passar um final de semana. Agora, morar, não. Isso aqui é diferente. É, tem um charme, tem um Já quê. me falaram, estão me falando. Agora que a filha tá aí, eu tô pensando em ir também, né? Porque é difícil Então, ficar longe, venha. viu? É muito bom. É bem difícil. A gente não chegou a ser da mesma turma, não, né? Na escola. Não, 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 não. Você era da turma zero, não é isso? Isso. E eu era daquela turma que começou no quinto ano até o oitavo com o professor Jairo Bezerra. Você era da turma do Marcelo, do Vinícius. Exato. Ah, legal. O Jairo montou uma turma só para ele, né? Era muito legal. E o legal é que aquela época ela criou laços, né?
Nós temos um grupo no WhatsApp de todos os alunos daquela A turma. 55, era 55, né? Era. E que, inclusive, eu coloquei o nosso post lá. Eu falei, ó, galera, amanhã eu tô com o Gustavo. O Jorjão respondeu. O Eu Márcio. Muito, muito top aquele botei lá no post. Facebook também, dos Link. ex, dos formados de não sei quando, não vou dizer as datas, não. Turma de não sei quando. Assim pertinho, né? Mas é legal. Adriano, eu tenho umas curiosidades assim, antes da gente começar, eu fiz uma listinha aqui de perguntas, porque é Bom, a primeira vez que eu converso com uma nutricionista na minha vida. então vamos lá. Daí a primeira pergunta é assim: você de vez em quando chuta o balde, enfia o pé na jaca também? Eu sou humana, claro que sim! E eu vou contar uma coisa, eu amo beber vinho. Amo! E quando vim para Portugal, para falar, Gustavo, quando eu vim para cá, eu engordei 5 quilos logo nos primeiros Ah, meses. benza a Deus! Sim! E na verdade, eu não tenho aquele perfil de nutricionista muito rigorosa. Hoje, muito mais, eu fico atenta à minha alimentação por causa da idade, né? 48 anos, então todas essas alterações hormonais que acontecem na vida da mulher, a gente precisa realmente prevenir, né? Aham. E aí eu tenho essa atenção. Tanto que, por exemplo, com vinho, agora eu tenho a quantidade ali que eu posso tomar. Ontem, por exemplo, fui encontrar com as amigas, que eu fico na Holanda também, então já não vi as amigas. Nós tomamos uma garrafa de vinho e meia, né? Fomos 4. Então acontece isso. Mas somos seres normais, claro que sim. Agora, eu já não tenho, por exemplo, doce. É algo que me incomoda eu comer o doce. Eu sinto aqui mesmo, no palato, aqui, sabe, nas papilas, Uhum. não é bom para mim. Então, eu faço substituições. Faço um docinho assim, Entendi. menos calórico. Vou fazendo umas receitinhas diferentes, mas sempre controlando, sempre fazendo as melhores escolhas, principalmente porque eu viajo muito. Então, nesse do viajar muito, semana passada estava na Polônia. E aí, o Uhum. que escolher? Então, vamos escolher aquilo que é mais saudável. Mas também tem aquilo de conhecer o novo, o diferente, né? E às vezes. Claro! Adoro entrar no supermercado, Gustavo. Todo lugar que eu viajo, eu adoro ir para o supermercado para conhecer os produtos. Para pelo menos testar, né? Vamos sentir o gosto. E é importante isso. A gente não pode se privar de tudo, né? Mas eu controlo bem, mas também coloco. Adoro brigadeiro. Adoro mesmo. Ah! Então, isso que eu ia te perguntar, o que que te tira do sério, assim? Qual é a comida que quando você vê assim, você perde a cabeça? Sabe uma coisa que eu amo? Bobó de camarão. Quando eu vou ao Brasil, a Mona Lisa, que estudou com a Aham, gente no aham. Metropolitano, é minha grande amiga. Cara, o bobó de camarão dele é uma delícia. Isso Ah, me tira é? do sério. Adoro bobó de camarão e quase não como. E quase Brigadeiro não também me come? tira do É. sério. É. Agora, o doce, ele é meio uma droga, né? Porque eu, por exemplo, já consegui várias vezes na minha vida ficar anos sem comer doce nenhum, assim. Pra tentar ficar magro mesmo. Porque Sim. eu já emagreci mais ou menos 1 tonelada ao longo desses 49 anos, né? E devo ter engordado agora 1 tonelada e 20, porque eu engordei de novo. Então. E o açúcar é um negócio assim, que eu consigo ficar sem, mas quando eu como um pouco, eu não consigo mais parar de comer. E parece que dá um negócio no cérebro mesmo, assim, ele dá uma onda, né? Ele dá um barato. Por isso que quando a gente faz o atendimento, pessoas que têm esse aguçar, né, pelo açúcar, existem várias estratégias, Gustavo, de dieta para poder melhorar e até mesmo de fitoterápicos que funcionam super bem, por exemplo, gemena silvestre embaixo da língua. Não sei se você já testou isso. Não. Isso é super bom, vale a pena. Fazer o spray sublingual. Então, coisas que funcionam. Uma vez que você consome muito o açúcar, é um ciclo. É um ciclo. Você
come o açúcar, tem o pico da insulina, e aí depois você necessita de mais para poder ter mais insulina para entrar com a glicose na célula. Então é muito complicado. Por isso que você tem que ir ali, ó, no desmame, no passo a passo, controlar bem. Porque se Imagino que você é um ciclo igual das outras drogas, né? Da nicotina, de qualquer outra coisa, né? E são pessoas, e isso também depende muito de indivíduos para indivíduos, né? Tem pessoas que têm mais esse aguçar pelo açúcar e aí leva essa alteração metabólica aí que é uma droga, literalmente. O meu irmão não comia doce, ele era uma criança que não comia doce, ele não gostava. Eu ficava. Eu comia parte dele, né? Roubava assim, Uma não quero, loucura. quero. É, uma loucura, né? E daí eu ia te perguntar outra coisa antes da gente começar. Sobre a família, assim, como é que é com a tua família? Você conseguiu controlar todo mundo? Como é que foi? Olha, isso é uma coisa que todo mundo que convive comigo brinca. Como é que você consegue dar conta de tudo? Essa semana eu tive uma reunião com o meu parceiro, né, do instituto, que me ajuda, né, dois. E ele falou, coitado, Duarte, você tá publicando, tá escrevendo, tá isso, tá aquilo. Eu falei, mas eu tenho tempo para tudo. E isso eu aprendi, Gustavo. No passado, não, tá? Até quando a gente falar um pouco da trajetória, eu lembro, marcou uma situação muito na minha vida, foi quando eu deixei o meu caçula, que hoje está com 19 anos, o Gabriel, eu deixei o Gabriel na portaria do prédio no Rio, né? Esperando por 3 horas, o menino tinha que jantar, e aí não tinha quem pegar, a mamãe que me ajudava, e ela não chegava, ela não podia, o pai deles também não podia. E ali, sabe quando a ficha bate, eu falei, não quero mais isso para minha vida. Eu tenho que saber dividir as coisas. Então, comecei nesse processo e hoje eu falo para você que eu consigo lidar muito bem com a minha gestão do tempo. Eu aprendi a fazer a gestão do tempo muito bem. Mas eu estava perguntando da educação alimentar mesmo dos filhos, do marido, tal, se você consegue fazer todo mundo andar na linha ou... Não, esquece, não. Só de que um filho é atleta, então o Guilherme é jogador de futebol, então sempre foi ali, né? Bem controladinho, sempre comendo bem. O Gabriel, por exemplo, hoje, filho, come uma salada. Eu já comi ontem. Se ele estiver vendo aqui, ele vai brigar. E tem um buzeiro aqui com a gente, tem a Gisele. Tem uma galera aí. A Gisele entrou. Uma galera aí já. Mas não consigo muito bem, não. E o marido também não. Que bom, né? Então... eu faço a minha parte. Aí tem uma coisa também com relação à família, porque essa história da nutrição, os conceitos vão mudando também, né? Tem sempre aquele caso clássico do ovo, que o ovo vira proibido, depois volta, entra na moda, daí fica proibido de novo. Daí eu fico pensando assim, daí a Adriana fala assim, ninguém aqui come ovo, daí depois o ovo vira liberado, agora todo mundo tem que comer ovo, daí proíbe de novo, acabou o ovo de novo. Mas é como eu falei, eu não tenho o perfil da nutricionista ali, né, que vai na regra, e a ciência sempre, mesmo quando eu não era pesquisadora, a ciência, o que vem de informação com base científica sempre esteve na minha vida profissional. Então, vamos lá, vamos procurar saber se isso realmente tem fundamento. Então, eu nunca fui essa louca, né? Não, tá proibido. Não, nunca agi dessa maneira. Sempre muito flexível e tentando chegar com as informações mais científicas possíveis, até para colocar aqui dentro de casa. E daí como é que foi isso, Adriana? Você estava um dia na fila da cantina da escola e falou assim, acho que eu vou ser nutricionista? Como é que foi essa história? Não, foi assim. Lá no Metropolitano, no último ano, eu não sei se você lembra, mas eu sempre dancei, né? Sempre no folclore, sempre dançando, Academia Rio. Lá só até a 8ª série. Eu não estava ok. no ensino médio. Sim, então sempre dancei, sempre, né? Para falar a verdade, a dança é a minha grande paixão.
E aí, no final, no terceiro ano, eu estava no segundo ano profissional de dança, na Academia Rio. E tinha que submeter para candidatura, para a universidade e tal. E eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer? Mas eu amo dançar, eu quero dançar. Só que, né, naquela época, dançar vai ser o quê? Dançarina, bailarina? Como que você vai viver, né? Aquela coisa toda. Porque hoje isso cai por terra. Você tem que fazer aquilo que você ama, pronto, acabou. E submeti a candidatura para nutrição. Por quê? Porque eu queria fazer, ok, se eu não dançar, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E a alimentação é algo que, você com uma boa alimentação, você previne doenças, você promove a saúde. Então, eu sempre me peguei nisso. Então, a opção, depois da dança, era sempre a nutrição. Foi quando eu submeti para a Unirio e passei. Ah, meu Deus, passei. Passei para a universidade que eu queria, né? Que na época era a menina dos meus olhos. Ok, eu quero fazer nutrição, é para fazer na Unirio. Aí eu passava na Urca, vi o prédio, aquela coisa toda lá no centro da cidade e passei. Falei, vou ter que tomar decisões. E tomei a decisão de ir para a nutrição e larguei a minha grande paixão, que foi a dança. Mas parou de dançar na vida? Eu danço até hoje. Hoje, inclusive, vou sair para dançar. Porque já está tudo liberado aqui, né? Uhum. Hoje vou sair para dançar depois de muito tempo. Mas continuou fazendo aula assim, Eu paralelamente? faço. Eu faço em casa. Eu tentei algumas academias aqui também em Portugal para fazer, porque eu fazia jazz, jazz sapateado, afro, moderno, clássico, aquela coisa toda. E aí aqui eu vi uma academia de moderno, mas não gostei. Não era aquilo. Aí o que eu faço? Eu coloco vídeos em casa e eu danço. Amo dançar. Amo. Faço. Vamos embora. E tem que aumentar, que eu já coloquei que eu vou fazer 4 vezes na semana dança em casa, 1 hora. E como é que é essa história de Holanda aí? Que você falou que tá entre Portugal e Holanda. A história de Holanda é que agora o meu amor é holandês, né? Ah, tá, entendi. E aí a gente vive lá e vive cá. Ah, claro. Que beleza, hein? É bom porque trabalhando online, né, com o projeto do Instituto, as universidades, os projetos de pesquisa, eu consigo fazer tudo online. E, inclusive, faço parceria, estou iniciando uma parceria lá na Universidade de Maastricht. Então, é legal que eu consigo fazer essa dança entre os dois países. Uma coisa que me chamou a atenção, eu mergulhei no teu site, né, no teu Instagram profissional, tal, para fazer a pauta, tal. E uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou que teve um momento assim, um divisor de águas, né, na tua carreira, né, de mudança de condução de carreira. Sim. Que foi quando você partiu para a pesquisa mesmo, né? Partiu para a pesquisa. E aí o ponto, eu posso voltar naquilo que eu comentei sobre o Gabriel. Naquele momento, eu vi que eu não estava mais feliz. Eu quando saí da universidade, da Unirio, com 21 anos, eu só sempre trabalhei como nutricionista na minha vida. Antes de ingressar no mestrado e doutorado. Então, naquela época, eu queria fazer atendimento clínico, tanto que eu fui fazer a pós-graduação em nutrição clínica. E depois, Gustavo, você acaba tendo uma barreira, uma dificuldade muito grande para ingressar naquilo que você gosta. Eu queria a área clínica, né? Era o meu grande desejo, fazer o atendimento às pessoas, mudar a vida das pessoas através da alimentação. Só que não conseguia o emprego e eu tinha que trabalhar, queria trabalhar, né? Ganhar dinheiro, fazer a vida. Fui para a área institucional da nutrição, trabalhar em unidades de alimentação e nutrição, trabalhar em empresas, refeitório, gerindo, né, o refeitório, o restaurante de grandes empresas. E trabalhei durante anos. Não era a menina dos meus olhos, não era aquilo que eu queria, mas sempre fiz da melhor maneira possível, fui crescendo na empresa. Só que chegou uma hora, aí aconteceu esse lance do Gabriel, eu falei, chega. Tinha vezes que eu tinha que dormir, porque era lá em Santa Cruz,
Então eu tinha que voltar para. Eu morava onde? No Meia. Acho que nessa época eu morava no Meia ainda. Tinha que voltar de carro. Aí eu tinha que estar às 6 horas da manhã de novo. Então, às vezes eu dormia em hotel lá perto. Eu falei, não, não quero mais isso. E comecei a pensar numa outra possibilidade de vida. E trazer aquilo que eu gostava, né? E a academia, o mestrado, era um sonho também, era um desejo que eu tinha, mas que eu tive que colocar na gaveta, porque casei cedo, tive filho cedo, hoje o meu mais velho está com 23 anos. Então eu tinha que preparar toda a vida, vamos deixar os sonhos de lado. Foi quando não, vamos retomar, né, todos os desejos, as vontades, os sonhos. E um belo dia eu falei, não quero mais isso, porque eu tô acordando todos os dias com peso. Eu detesto o que eu faço. E como que eu vou fazer bem se eu não gosto? E decidi, né, na época eu estava num outro relacionamento e conversamos e decidimos que, ok, então você segue o que você deseja, o que você quer. Foi quando eu iniciei todo o processo da clínica, do consultório de atendimento. Fiz, inclusive, atendimentos na academia do Imbuzeiro, não sei se ele ainda está aqui com a gente. Então, o Imbu foi também importante nessa mudança, nesse início da mudança. E depois ingressei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no mestrado. Que legal. Foi um 180, realmente. Eu saí de algo que não gostava, não me conectava, não era feliz, para fazer aquilo que realmente me faz feliz, brilha os meus olhos. Teve a clínica em paralelo com mestrado e doutorado. Sim, e essa faz a diferença. Hoje eu faço parte do núcleo de pesquisas, desde que entrei no mestrado, núcleo de pesquisa em micronutrientes, no Instituto de Nutrição da UFRJ. E no momento que você tem vários nutricionistas que também fazem mestrado, doutorado e atendimento em consultório, é muito melhor, porque você vem do conhecimento baseado em evidências científicas para aplicação nos seus clientes. Então, você é realmente uma nutricionista diferenciada quando você tem essa gama de conhecimentos científicos acerca do assunto que você atua. Né? E o caminho inverso também, né? Fundamental, né? De saber ali a realidade da pessoa, né? Sim. Não ser só teoria, né? De cima para baixo só, né? Não ser só teoria, ok. E o que eu faço na prática? Agora, quando você une os dois, né? Você está ali com o teu paciente, com o teu cliente, e você tem o conhecimento, é fantástico. E os resultados são muito melhores, muito melhores. Então, essa foi, assim, um resumão dessa mudança toda. Porque eu, por exemplo, a minha primeira dieta com médico foi aos 9 anos de idade. Então, vou comemorar agora esse mês 40 anos de dieta, né? E era sempre aquelas dietas assim com cardápio todo certinho, né? O que você come na segunda-feira, o que você come na terça, de manhã, de tarde, de noite e tal. Isso é uma complicação de seguir, né? O ideal é a pessoa ter uma noção mais ampla, assim, do que comer, do que não comer, de como comer, né? Sei lá. Assim, Gustavo, o atendimento... Vamos falar da redução do peso, né? Que é a minha praia também, é o que eu estudo. Ele é muito individualizado. Tem pessoas, tem pacientes que, se você não der essa dieta calculada, com tudo direitinho, você pode comer isso aqui, a pessoa não gosta. Tem outras pessoas, provavelmente como você, que preferem ter o quê? Uma noção daquilo, do que é saudável, não saudável, mais ou menos a quantidade que pode, ou o horário melhor para comer determinado alimento, outro não, e tá tudo bem. Então, a gente tem que sacar, a gente tem que entender que tipo de cliente é. Qual o cliente que nós temos diante de nós e qual é a conduta que temos que fazer. Agora, é claro, o que é primordial é sempre colocar aqui, a gente precisa adotar hábitos saudáveis de vida. Isso é claro. Sim.
sim. Associado também com exercício físico, né? Porque também somente a nutrição não faz o milagre, mas também só o exercício não faz o milagre, é a combinação. E hoje eu ainda falo de mais um, né? É isso aqui. Você tem que estar muito bem também com a mente, um mindset muito positivo e muito bem equilibrado para tudo isso dançar na mesma harmonia. Porque, na verdade, ao longo desses anos eu fui aprendendo o que como fazer, o que deve fazer tal, até porque eu me interessei, então também estudava, lia tal, mas às vezes eu não faço mesmo. Fico... e pronto. Não é uma questão de saber. Exato. Porque saber, se eu te perguntar, o que você pode comer, Gustavo? O que você não pode comer? Você vai me falar tudo. E É. por isso que a mente faz um papel importantíssimo nesse trabalho de reeducação, né, de perda de peso corporal, porque você sabe. E por que você não faz? Porque é isso. Agora tem um lado psicológico, tem um lado cultural também, né, Adriana? Porque, assim, tem aquelas comidas que você associa a coisas que estão ali presentes na tua infância, na tua cultura, no teu ambiente. Então, as coisas que tua mãe, que tua avó faziam, que você adorava, quando você vê, você não resiste, né? Ou então comida de festa junina, sei lá, bolo de aipim. Eu não posso ver um bolo de aipim que eu fico maluco, entendeu? Né, tem essa parte também, É. não é só a ansiedade, não é só o. Mas isso, Gustavo, principalmente nós não moramos mais no nosso país. A gente sente falta, Por exemplo, tem um estrogonofe, quando meu filho mais novo ama um estrogonofe, o mais velho também, mas o estrogonofe me remete, sabe o quê? A minha adolescência, que a minha mãe fazia todos os anos estrogonofe para mim, para Mona Lisa, para Roberta e tinha mais alguém, e para Alessandra, todas lá do Metropolitano, né? As minhas amigas, mamãe fazia o estrogonofe pra gente. Então o estrogonofe remete à infância. Agora, qual é o grande lance aqui? O bolo de aipim. Ok, mas vamos comer só um determinado pedaço. Não vamos comer o bolo inteiro. É isso. É não se privar daquilo que pra gente é bom. Mas a gente tem que ter o controle, né? O controle nessa ingestão. E isso que é primordial. Hoje, por exemplo, se você pegar estudos sobre redução de peso corporal, você sabe que as dietas que são restritas, e que você não pode isso, não pode, não pode, não pode. Eu nem gosto disso, né? Você chegar para o paciente, você não pode isso. Porra, o que eu posso, afinal? Não posso viver. E as dietas restritas, elas não dão resultados. Elas não dão. Isso já está comprovado cientificamente. Eu vou te dizer que toda vez que eu emagreci, e foram muitas, eu sempre sabia que eu ia engordar de novo. Eu sabia que era uma farsa que estava acontecendo ali, entendeu? Que em algum momento. É como viver com uma arma apontada para tua cabeça, assim. Você sabe que em algum momento você vai deixar cair de novo. Sim. Agora, o contrário também é verdadeiro. Toda vez que eu engordo, eu sei que eu vou, em algum momento, tomar fôlego, virar um homem sério e emagrecer de novo, entendeu? Por quê? Porque você sabe que é importante. E aí, Gustavo, até quero falar uma coisa legal. Hoje as pessoas, elas precisam olhar para isso, né, da redução do peso corporal, não é pela questão estética. É claro que se a gente entra numa roupinha, né, uma calça justa, né, as mulheres, né, não tem aquilo apertando aqui na barriga e tal. Mas o grande lance é o quê? É a promoção da saúde. Nós vamos entrar no 50, né? A gente precisa promover a saúde. Eu quero estar bem daqui a alguns anos, vendo a criação dos meus netos. Eu quero isso. Né? Eu quero viajar pra caramba, que eu tenho vários lugares que eu ainda preciso conhecer, e eu tenho que estar bem para isso. Então, acho que assim, quando a gente coloca esse ponto da promoção da saúde, de repente o clique
Pois é, surfando ali no teu site, no teu material, uma primeira coisa que me chocou assim, me chamou a atenção, bateu o fundo, foi quando você chama a obesidade de doença. Entendeu? Eu falei assim, pô, doença também é demais, né? Mas. Mas a obesidade, ela é uma doença. E por que que hoje nós não temos, eu vou falar do Brasil e vou fazer a comparação com o Canadá. Por que que hoje no Brasil, nosso país, não há uma promoção de controle da obesidade ainda? Porque o passo ainda está lento para o reconhecimento de a obesidade já está determinada, ela é uma doença. Só que nós precisamos, né, a saúde pública precisa reconhecer que, sendo uma doença, ela precisa ser tratada com profissionais especializados. E isso não acontece. Quais são os programas de controle da obesidade no país? Eu estava até vendo isso, acho que ontem. Se você pegar o Brasil, são poucos os lugares que têm assim, clínicas especializadas para o atendimento da obesidade. E nós estamos falando de 41 milhões de indivíduos com obesidade, Gustavo. Porque no Brasil tem um problema que eu acho que é, vamos dizer assim, de percepção da realidade social, porque é um país que sempre foi, onde sempre teve muita pobreza, onde sempre teve o problema social da fome, né, muito presente nas discussões políticas, etc. e tal. E ele acabou virando um país onde você tem pobres gordos, né? Hoje em dia, né? A pobreza hoje não está mais necessariamente associada à fome, também está em alguns lugares, em algumas situações, mas ela também está associada à obesidade hoje em dia, né? Porque você come coisas pobres e muito calóricas, né? Exato, que é o chamado, né, dentro da ciência, é o chamado paradoxo nutricional. Que é justamente você, como que na obesidade, você, a princípio, a pessoa, ela tem a obesidade porque ela tem uma ingestão calórica aumentada. E como que o pobre, né, aquele indivíduo que tem uma restrição econômica, ele pode ter obesidade. Mas justamente porque ele faz um consumo de alimentos processados, porque eles são mais baratos, alimentos que são pobres em nutrientes, e isso aumenta o que? A adiposidade, né? A gordura corporal, o peso corporal, mas se você avaliar esse indivíduo, por exemplo, fazer uma avaliação bioquímica desse indivíduo, ele tem uma série de deficiências. Então esse é o paradoxo nutricional. O clássico era o rico gordo, né? Na representação clássica é o rico gordo e o pobre magrinho, né? Exato. Isso não, caiu por terra. Caiu por terra. Porque esses alimentos são mais baratos, né? O poder de aquisição desses alimentos para a pessoa que não tem condição financeira, ok, então vamos comprar os empacotados e isso com caloria lá em cima e nutrientes lá embaixo. É isso que acontece. A grana e a preguiça também, né? Porque aqui nos Estados Unidos eu vejo muito isso, né? Assim, eles, em geral, assim, eles parecem mais preguiçosinhos para cozinhar do que a gente. Uhum. Então é muita coisa industrializada, muita coisa pronta, que é mais fácil, tal, e foi, né? E muita disponibilidade de alimento, né? É o que a gente, é a promoção, né? A saúde. Vamos deixar de lado o abrir, né? Que são os empacotados, e vamos para a cozinha preparar os alimentos frescos. E aí vem aqueles que, mas fazer dieta é muito caro. Peraí. Nós não estamos falando de produtos mais elaborados, mas nós estamos falando em dar preferência a alimentos frescos, alimentos saudáveis, alimentos com valor nutritivo alto. Sim, porque eu conheci muitas pessoas mais pobres, né, de origem mais humilde, e que não comem os legumes, as verduras, assim, que teoricamente alguns são até mais baratos, né? Assim, coisa de feira, coisa da roça, assim, a gente pensa, pô,
né, tá acostumado ali com esse tipo de feijão, arroz e espinafre, né? Mas Uhum. não, ao contrário, né? Esses hábitos todos já mudaram, né? Esses hábitos culturais. Mudaram. E por isso o crescimento da obesidade, e por isso o reconhecimento, já há anos atrás, o reconhecimento da obesidade enquanto doença. E quando a gente olha a obesidade como doença, Gustavo, a gente consegue dar mais importância, como, por exemplo, o câncer, né? As pessoas aí, quantas instituições desenvolvem programas justamente para o combate ao câncer. A mesma coisa é a obesidade, isso tem crescido. Quando você olha lá para o Canadá e pertinho de você, você vai e olha que eles estão muito à frente, promovendo realmente, por parte do governo, o controle e o combate da obesidade, da estigmatização desses indivíduos com obesidade. Isso é muito forte lá. Isso é uma coisa que me chamou a atenção também, que você tem lá esse ciclo do estigma, né? Que é isso. Vou tentar resumir aqui, ver se eu tô certo. O cara tá gordinho, detém o estigma sobre o peso, sobre o gordo, sobre o corpo e tal. Daí isso gera estresse, ansiedade, daí a pessoa acaba comendo mais, engorda mais, daí piora o estigma. É um ciclo negativo, né? Um ciclo. E é isso que a gente vive, né? Os indivíduos que têm obesidade, nós, enquanto profissionais da saúde, visualizamos isso diariamente. E eles sofrem esse estigma não somente por parte de colegas ou conhecidos ou no ambiente de trabalho, mas o estigma também acontece dentro de casa, o estigma também acontece no atendimento médico, e tem um movimento da instituição Obesidade Brasil que fala muito bem sobre isso, né? Não ao estigma, não à gordofobia, que porque até mesmo no atendimento, se o indivíduo ele vai num consultório médico, se ele tem uma cadeira que ele não consegue entrar, isso é o estigma. Você já trata esse indivíduo com diferença, você precisa preparar o ambiente para ele se sentir bem. E isso acontece muito. A Quantos moda toda, lugares, né? As né? roupas não foram feitas para você, né? Não, O corte das roupas você não está previsto aqui, né? exatamente, Gustavo. Então, você vai ao cinema, aqui nós temos, né? Temos cadeiras diferenciadas. Mas você vai ao cinema, às vezes, a pessoa não senta, se ela tem a obesidade de classe 3, a pessoa não consegue sentar. Então, tudo isso é um movimento grande e eu fico muito feliz em ver isso, não, principalmente no nosso país, né? Porque nos Estados Unidos, Canadá, Europa, isso também não está num passo tão avançado mais para aí do que para cá, mas o Brasil também já está fazendo esse movimento. E é importante, a gente precisa conscientizar as pessoas. É a mesma coisa que falar, o obeso. Obeso? Não. O indivíduo com obesidade. O indivíduo, ele tem a doença. Ele não ele tem a doença. Isso é muito difícil, viu? Porque, assim, eu, por exemplo, que fui um menino gordo, né? Quando eu vi que eu estava no mundo, quando eu entendi que eu existia, eu já era gordo, entende? Uhum. Então, é mais fácil para mim me entender assim. Por isso que eu digo assim, eu sempre que eu emagreci, eu me senti um farsante. Porque, né, essa ideia, eu sou gordo. Entende? O gordo tá. E quando eu emagreço, eu tenho até dificuldade de me reconhecer assim, entendeu? No Facialmente. espelho, né? A minha identidade não é aquela carinha ali mais chupada, entendeu? É Uhum. complicado. Então, se é uma doença, ou ela não tem cura de verdade, ou a cura é um processo muito mais complexo do que simplesmente a autodisciplina ali alimentar, né? Perfeito. Muito bem colocado, Gustavo. O que as pessoas falam? O indivíduo que tem obesidade, ele é um preguiçoso. Ele come muito. Quantas vezes você já escutou isso? Ele come demais. É Ele é um desleixado, preguiçoso. né? É um desleixado.
Só que não é isso. As pessoas quando... E aí, por isso que eu quis desenvolver no Instituto cursos especializados para isso. Porque a obesidade ela é uma doença complexa, é uma doença crônica, né? Não transmissível, ela é complexa, que ela tem o controle dela, porque uma vez que você não mantém, é a mesma coisa, o indivíduo que vai fazer uma cirurgia bariátrica, se ele não mantém aquele padrão alimentar, o padrão de exercícios, né, tudo aquilo que é trabalhado no pé, antes, né, no pré, no pé e no pós, ele vai ganhar peso novamente. E a gente está vendo o reganho de peso. Então, a obesidade ela tem uma etiologia super complexa. Ela não está relacionada somente com comer mais, gastar menos. Não, não. É muito além disso. E por isso que a gente fala de controle da doença, né? Porque você consegue controlar, claro que você consegue. Consegue, isso está visto, isso está falado. Agora, muitos casos precisam da intervenção medicamentosa. Muitos casos precisam da cirurgia bariátrica. E eu até gosto de falar sobre isso, que quando eu estava aqui, em 2016, nesse um ano do meu doutorado, no Hospital São João, da Universidade do Porto, que eu fiz na Faculdade de Medicina, eu estava numa aula de endocrinologia e acho que eu e mais duas éramos nutricionistas, restante médicos, todos médicos, e o professor começa a falar assim, a primeira opção para a obesidade é a cirurgia bariátrica. Aí você imagina eu, enquanto nutricionista, que é isso? Não, eu tenho que defender a minha causa. E o professor, no decorrer da aula, ele realmente provando, né? E aí uma aula de 5 horas, provando por A mais B que nós, enquanto nutricionistas, também temos que ter abertura para saber quando, um caso, a cirurgia bariátrica é a saída. E Sim. porque controla toda aquela alteração metabólica que o indivíduo com obesidade tem. Esse indivíduo está super inflamado. E quando você faz a cirurgia bariátrica, você consegue reverter aquelas vias metabólicas, né, inflamatórias para a situação normal, normalizando aquele ambiente que estava super inflamado. Então, a cirurgia bariátrica é também uma grande saída para o controle da obesidade. Agora, a gente tem que adotar hábitos saudáveis. Isso para sempre, para todo sempre. Porque ganhar peso de novo, tendo o estômago reduzido já, deve ser um desespero, né? É uma complicação e tem muito, né? Os estudos mostram que após 5 anos da cirurgia bariátrica, há um reganho de peso de quase mais da metade daquilo que foi perdido. Então você se submete a uma cirurgia, né? É toda uma redução, quem já fez, quem tem parentes, não é fácil. Além da promoção de deficiências nutricionais, né, dependendo do tipo da cirurgia, então mexe na absorção, enfim. E aí você, vou ter minha vida normal. E vem e ganha tudo novamente. Uma outra coisa que me deixou chocado, que eu nem li, hein? Eu nem me atrevo a baixar o e-book, porque quando eu vi assim, comprometimento cognitivo, eu falei, não, peraí. Agora... Aí não dá, aí é demais para mim. Mas esse e-book eu escrevi depois que eu fiz uma palestra, até de uma instituição dos Estados Unidos, e nós conversamos muito sobre a cognição, né, a função cognitiva e obesidade. E o que os estudos mostram, Gustavo? Que os indivíduos que ele tem uma adiposidade visceral, eles têm um comprometimento da função cognitiva por conta de uma modificação no gene que é responsável pela cognição. E isso relacionado à adiposidade visceral. Então o Jô podia ser mais inteligente ainda, o Jô Soares. E quando ele fala do comprometimento cognitivo, é da percepção,
né? E aí tem os estudos também que mostram que à medida que você vai envelhecendo, é normal, a nossa cognição ela vai reduzindo. E quando associado com essa adiposidade aumentada, principalmente dentro dos órgãos, há uma redução de quase de 60%. Está muito relacionado, muito relacionado. Então, Que loucura! essa semana eu tive um atendimento com uma pessoa super querida e eu fechei o atendimento com ela falando o seguinte: a promoção da saúde que tem que te motivar. A motivação é a promoção da saúde, mais nada. Porque à medida que a gente vai ganhando mais peso, a adiposidade aumentada, a gente só vai trazendo problemas. É assim, indo ladeira abaixo. O E é um e-book fala problema disso. que não devia existir na humanidade, sei lá, porque eu gosto muito de história, né? Eu estudo muito, leio muito sobre história, é uma paixão. E sei lá, na época de Cristo, por exemplo, devia ter pouquíssimo gordo, né? Praticamente não devia ter, porque o tipo de alimentação, a quantidade de alimento à disposição também, né? As pessoas caminhavam para cima e para baixo. Você lê o Evangelho, são léguas e léguas que o pessoal tinha que andar, né? Para ir de uma cidade para outra, tudo a pé, de sandália. Exatamente, Gustavo. E aí o mundo moderno traz algo completamente diferente, né? O sedentarismo, a gente sentar, ficar no sofá. Qual é o movimento, né? A gente não movimenta. A gente volta a falar, cadê os alimentos frescos? Naquela época, eram lá alimentos frescos. E Devia ser agora? difícil conseguir o alimento fresco, né? Tinha pouca comida, na verdade, né? O cara tinha que comer ali um. Tinha que dividir, né? Tinha que racionar e dividir, mas muito movimento. Imagina o que foi a multiplicação dos pães aí naquele contexto. Se hoje já seria uma coisa. Se hoje já é um milagre, imagina lá naquele tempo que era a multiplicação dos pães. É verdade. Mas deixa eu retomar aqui o raciocínio que eu estava tendo do cara de andar muito. Ah, lembrei. Eu vi outro dia, um tempo atrás, um dado de que nos anos 60 por ali, as pessoas em média gastavam 400 calorias a mais assim na vida, normalmente do que a gente gasta hoje, por dia. Até mesmo com afazeres, né, de casa. Isso. Exato, né? Na atividade física, não no exercício, mas na atividade física, no limpar, no varrer, no cuidar, né? Gasta-se muito mais do que atualmente. Hoje essa vida moderna só vem para poder realmente trazer malefícios para a nossa saúde. Por isso que a gente tem que ter muita consciência. Que loucura, né? E uma coisa que você destaca é isso, né? De como o ambiente, a facilidade de você encontrar coisas gostosas, né? Esse pessoal da indústria de alimentos tinha que repensar muita coisa, porque não é mole não, hein? Mas se repensar muita coisa, o lucro cai, né? Cai, pois é. É difícil. O Gustavo, agora não, mas na época, né, que eu fazia o atendimento, estava no Brasil, então ia a muitos congressos no Brasil, e olha que coisa incrível. Os patrocínios, né, os patrocinadores, os sponsors, as empresas que estavam lá fazendo a exposição, em um congresso estava a McDonald's. Outro congresso, Eu Coca-Cola. adoro o McDonald's, sem confessar que McDonald's pra mim. Daí vem aquela história, né? A gente saía da escola, ia pro McDonald's, tinha aniversário do McDonald's. E eu, McDonald's pra mim é quase igual comida da minha mãe, assim. olha, e eu passo É mal quase aqui o mesmo porque nível. o Gabriel adora. E eu falei, Gabriel, olha só, para de ir pro McDonald's, você tá proibido de ir ao McDonald's. Aí ele, não, tá bom, mãe, tá bom. Detesto, odeio. E nesses congressos de nutrição, os expositores eram nesse nível. Então, assim, é muito contraditório, né? Você promove a saúde, né? Um congresso falando de alimentação saudável,
e você tem esses expositores no mesmo local. E isso acontece regularmente. Porque até agora tem salada, né, no McDonald's, tem iogurte e tal. Eles estão tentando vender isso, né? Que se você quiser, você vai lá e come Os melhor no posto. wraps, né? Gabriel fala, mãe, eu não tô comendo hambúrguer, eu tô comendo wraps. Eu, ok, Gabriel. Não é mole, né? Me diz uma coisa. Eu queria que você me explicasse melhor que história é essa da vitamina D Ah, no processo da obesidade. Falta? Como é que é? ontem até eu dei uma aula na Federal do Rio de Janeiro para doutorado em nutrição, falando da deficiência da vitamina D e obesidade. Tem uma relação muito grande. Hoje, a publicação científica, eu tenho vários artigos que falam sobre isso, que eu sou a primeira autora, que os indivíduos que apresentam obesidade, eles apresentam, à medida que há uma prevalência da obesidade, há uma prevalência da deficiência de vitamina D. E quais seriam as causas? Por que, Adriana? Por que tem deficiência de vitamina D nos indivíduos com obesidade? E aí eu posso elencar 4 de uma maneira assim fácil de explicar. Os indivíduos que têm obesidade, eles costumam se esconder, né? Tem vergonha do próprio corpo. Não estou falando todos, isso não é geral. Mas a grande maioria, eles se envergonham do próprio corpo. Eles não se expõem à luz solar, né? Eles não têm vamos colocar aqui uma blusinha, um shortinho e vamos ficar aqui no parque pegando um sol no horário que é determinado. Não tem isso. Então, o tipo de roupa que eles utilizam é para cobertura do corpo por conta dessa estigmatização que eles vivem diariamente. Então, esse é o primeiro fator, porque a vitamina D, a maior fonte de vitamina D é através da síntese cutânea. A vitamina D ela é importante para a imunidade, né? Sim, Então, ela está relacionada com mais de 2.000 genes, Gustavo. A vitamina D, ela tem uma propriedade muito além da regulação do metabolismo ósseo, né? Antigamente, quando falava em vitamina D, falava em metabolismo ósseo, saúde óssea. Só que a vitamina D, ela está relacionada com vários processos celulares. Agora com Vários. essa história da pandemia e tal, se falou muito em tomar vitamina D, repor vitamina D por causa da imunidade, né? Exatamente. Então, esse é um fato, né? Esse é um primeiro fator contribuinte para o desenvolvimento da deficiência. O outro também é que a vitamina D, a primeira hidroxilação, né? A vitamina D que a gente mensura aqui na corrente sanguínea, essa hidroxilação ela é feita no fígado. Os indivíduos com obesidade, eles apresentam geralmente a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Então, se você tem esse órgão comprometido, você vai comprometer a hidroxilação. Consequentemente, você vai ter a deficiência, porque quando você fizer o exame de sangue, não tem lá concentrações adequadas da vitamina D. Além disso, na obesidade, nós temos o quê? O aumento de tamanho, o aumento de números de células adiposas, tecido adiposo, gordura. E a vitamina D, ela é uma vitamina lipossolúvel, também é considerado um hormônio. E o que o adipócito, né, a célula do tecido adiposo de gordura faz? Sequestra a vitamina D para dentro dessa célula. Sensacional. Então, os estudos já mostram que depois, quando você tem um tratamento, seja ele através de estratégia dietética ou cirurgia bariátrica, e onde você tem uma redução do peso corporal, você tem maior liberação da vitamina D. Você vai voltando para o sangue da pessoa. Exatamente, vai voltando para o sangue. Então você consegue fazer a adequação do estado nutricional da vitamina D. Incrível. Mas agora, nessa história da pandemia, o que se ventilou de informação é de que, em geral, as pessoas na nossa contemporaneidade estão com deficiência de vitamina D, né? Que a gente não toma sol suficiente, que... Eu vi uma estatística outro dia
que é terrível, né? De que os presidiários tomam mais banho de sol do que as crianças que vão para a escola, para casa tal, tem menos tempo de exposição ao sol do que quem está preso, né? Mas é verdade. Se a gente analisar bem, é o que acontece, né? Eles estão lá enclausurados, mas tem aquele momento do banho de sol e as nossas crianças é sempre na correria, coloca dentro de um carro, leva para o colégio, tem o recreio que geralmente não é ao ar livre, ou se é ao ar livre, se eles estão cobertos, porque não é somente você colocar as mãozinhas e o pezinho lá no sol e aí vai ter a síntese de vitamina D, não é isso? Então, tem toda a lógica essa estatística, toda. E a relação cada vez mais da deficiência de vitamina D com a obesidade tem provado que aí que é o lance. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Essa obesidade, essa adiposidade, ela leva a uma deficiência, né, por esses fatores que eu apresentei, ou a deficiência, ela aumenta a adiposidade, ela piora a obesidade. E os estudos observacionais, né, aqueles estudos que você tem um tempo mais alargado, eles estão querendo trazer, não sei se vão conseguir trazer uma resposta acerca disso. O que vem primeiro? O ovo ou a galinha? A deficiência de vitamina D aumenta a adiposidade ou a adiposidade aumentada, ela piora a deficiência? E com isso, muitas alterações. Isso que eu ia te perguntar, porque a ingestão de vitamina D, né, de suplemento de vitamina D, seria recomendável para repor e ajudaria de alguma maneira no processo de emagrecimento? Ou você vai comer as gominhas lá e elas vão todas para a tua gordura e você vai continuar sequestrando até... Não, porque se você faz uma combinação de tratamento para redução da adiposidade, seja ele qual for, tá? E você faz a suplementação, você tem um efeito positivo nisso. Porque a vitamina D ela tem uma propriedade anti-inflamatória muito grande. Então, esse indivíduo que tem a obesidade, ele tem uma produção de várias citocinas, não vou ficar entrando nos termos, que não é o caso, mas de citocinas pró-inflamatórias, e que a vitamina D, a 1,25, que é a vitamina, que é a forma ativa, ela tem uma ação na redução dessa produção. Então, é super positivo se você, primeiro, tem que fazer uma análise do estado nutricional desse paciente. Não adianta suplementar, não é somente vitamina D, mas qualquer vitamina, qualquer mineral, não adianta você suplementar se você não sabe qual é o histórico, né? Qual é o cenário. Então, faz o exame e verifica que tem ou deficiência ou insuficiência. Então, a partir daí, faz a prescrição da suplementação da vitamina D, para atender, para que essa propriedade seja atingida, melhorando esse ambiente aí inflamatório. Sabe que eu tenho muito amigo artista, né? Então fica mais fácil acompanhar assim, porque agora os artistas estão voltando a fazer shows online, né? Peça online. Agora, né? E daí o que eu tô vendo é que uma galera engordou a beça na pandemia, né? Essa história do fique em casa, quer dizer, ficou em casa, não pegou sol, engordou. O cenário tá complicado, né? Bem complicado e tem aumentado muito. E nesses 2 anos, né, que tivemos aí com a pandemia bem forte, 2 não, 1 ano, quase 2, um ano e pouco, o número subiu o número de indivíduos com obesidade, sobrepeso, aquela pessoa que estava com eutrofia, né, o dito peso normal, foi para sobrepeso, quem estava com sobrepeso subiu para obesidade, o negócio tá louco. E daí tudo se soma, né? Porque daí a vitamina D também vai para as cucuias, né? Vai. E por
Por isso que tem que monitorar. Eu sou a favor, uma estratégia que é muito importante, é colocar nos programas de saúde a mensuração da vitamina D. Eu lembro que lá no Brasil, né, em 2015, onde eu tinha o consultório, ainda atendia, já fazia muita solicitação do exame para verificar 25-hidroxivitamina D. Aqui em Portugal, isso não é uma rotina, infelizmente ainda. Não sei como que é aí, né? Até porque a questão da saúde aí nos Estados Unidos é um pouco mais complicada. Muito complicada, muito. Mas isso deveria entrar. Da mesma forma que você vai no médico, faz um check-up e aí coloca, deixa eu verificar o hemograma, o lipidograma, né? Se eu tô com colesterol alto, baixo, triglicerídeos, tem que se colocar a 25-hidrox, tem que colocar como que está a vitamina D desse indivíduo. Que a gente está falando só da adiposidade, mas você falou sistema imune, tem uma ação super potente no sistema imune, tem uma ação também na cognição, a vitamina D tem essa relação, são vários. Você, como nutricionista, você pode fazer esse requerimento de exame ou tem que ser um médico? Não, no Brasil sim, né? Aqui eu não atuo como nutricionista no atendimento, mas já tenho o meu reconhecimento, né? Posso a qualquer momento abrir a clínica aqui, mas não é o objetivo. Mas aqui não pode. Eu sei que aqui não pode, mas no Brasil sim, eu fazia todos os pedidos. E quando você tem todos os pedidos, um exame bioquímico muito bem feito, você faz um mapeamento do teu paciente de forma extraordinária. Então você consegue linkar tudo. E aí a dieta vai ter um poder na vida da pessoa, porque você vai dar os nutrientes necessários para o objetivo que a pessoa quer. O pessoal vai ficar até mais inteligente. Fica. Que loucura! A gente não faz essas conexões todas, a gente não sabe disso. O que é leptina? Que eu vi lá que tem uma paradinha aí, mas eu não sei nem o que é leptina, então não... Você leu no site? É. Não, a leptina é um hormônio, né? Está relacionada com a obesidade, com a adiposidade. E tem alguns indivíduos que têm obesidade que eles apresentam a resistência à leptina. E quando eles têm a resistência à leptina, a probabilidade, né, a possibilidade deles reduzirem essa adiposidade, ela é muito maior. E entra com medicamento. Então, o tratamento da obesidade, ele precisa ser multidisciplinar. Não é somente através da dieta, mas aí, nesse caso, o médico tem que fazer uma prescrição de um medicamento para poder melhorar essa resistência à leptina. A leptina, ela serve para quê? Desculpa, não... A leptina, ela é um hormônio que é produzido, tá, pelo tecido adiposo. E a leptina, à medida que você tem o aumento da adiposidade, você tem esse hormônio aumentado. Mas ela tem alguma função especial ou não? Não, ela tem várias funções especiais. Então, assim, se ela tiver no nível normal, você não vai ter está relacionado com a questão da ingestão alimentar. Você tem uma ingestão alimentar um pouco mais controlada. Saciedade, ela regula a saciedade, por exemplo? Ela também não é a principal, tá? Porque como ela é produzida no tecido adiposo, ela tem outras alterações, como a produção dessas citocinas pró-inflamatórias, esse ambiente mais inflamado. Então a gente precisa estar com ela bem controlada para que não esteja exacerbada, aumentada. Entendi. Essa história da inflamação também, a gente lê muito, né, que glúten causa inflamação, que açúcar causa inflamação no intestino. Agora você vem com aprendi isso através de você, da inflamação no tecido adiposo, né? É meio assustador, assim, a gente fica vivendo... Aí, lendo isso tudo, dá vontade de parar de comer. Da besteira.
Ah, Tem. Mas falando da inflamação, né? Tanto o glúten tem muita moda atualmente. Ah, vou fazer uma dieta sem glúten porque eu quero emagrecer. Mas não é bem assim, tá? Aquelas pessoas que têm a intolerância ao glúten, elas têm a indicação, ou as pessoas que são celíacas, ela tem a indicação de não ingerir os alimentos que contêm o glúten. Ele pode promover uma inflamação? Pode, depende do indivíduo e depende do estado que ele se encontra, tá? O açúcar branco, refinado, isso é porcaria, isso é para pegar e jogar fora. E isso, à medida que você, durante anos, faz o consumo, não durante anos, mas se você faz um consumo regular do açúcar branco, você vai sim levar a uma inflamação, a um ambiente inflamado. Uma inflamação, isso a gente chama que é uma inflamação crônica de baixo grau. e esses produtos industrializados todos têm açúcar, né? A gente acha que é só o açúcar que a gente bota no café, tal, no bolo, mas não, né? Tem açúcar e sal embutido em tudo, né? Sim, e também, eu não sei se você leu alguma coisa, eu acho que eu tenho isso lá no site, é a questão da frutose, né? Que eu falo também muito isso, que inclusive no Instituto tem uma aula de um pesquisador aqui de Portugal, que ele é brasileiro, mas está há anos aqui, que ele fala da frutose no desenvolvimento da síndrome metabólica. Então, os xaropes, né, tudo que é aquilo muito saboroso ao paladar, se você pegar ali, né, o rótulo, você vai ver a frutose. Aí, alguém pode chegar e perguntar, Adriana, tá, mas a frutose não vem da fruta? Não é isso que eu tô falando, eu não tô falando da ingestão de fruta. Né? Eu tô Uhum. falando do processado, a frutose que é colocada nos produtos processados. E isso leva a uma série de alterações metabólicas, principalmente, dependendo da quantidade, leva à promoção da resistência à insulina, que é quando você tem a sua insulina muito alta, né? É aquela razão insulina-glicose, e que é o gatilho, Gustavo, é assim, ó, é o gatilho para tudo que vem na frente, né? Aliado à obesidade, doenças cardiovasculares, o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2 e por aí vai. Que loucura. Então, essa frutose é a frutose também presente em. Que é Vários uma produtos. adicionada em vários produtos, né? Isso. E aí da importância de comprar um produto, ir lá no mercado com calma, né? É sempre uma dica. Quando for fazer compras, não vai com fome. Vai depois de fazer a tua alimentação, ou seja, o almoço ou o jantar, nunca com fome, porque você com fome você vai colocando tudo no carrinho. E é legal fazer a leitura da composição, mesmo que não tenha conhecimento, mas todo mundo sabe que frutose não é bom. Todo mundo sabe que uma série de edulcorantes também não é bom. Então, lê o rótulo, assim, faz uma leitura rápida, né? E verifica o que é isso. Vamos fazer as escolhas, as melhores escolhas. É sempre a Uhum. orientação que os nutricionistas dão. Agora, antigamente não, né? Até outro dia, na verdade, você ia assim em consultório médico, em lugares assim, tinha aquele desenho, aquela pirâmide assim do que você, né, da alimentação, e daí era aquela base grandona de carboidrato, assim, né? Sim, Ia, né? Daí depois vinha, sei lá, laticínios, né? E em cima era carne, não é isso? sim, Assim, sim. e na verdade esse conceito se inverteu, é isso hoje em Não, dia? esse conceito não inverteu, mas ele foi atualizado. Hoje nós sabemos que uma dieta equilibrada é uma dieta que tem carboidrato, é uma dieta que tem lipídio, gordura, é uma dieta que tem proteína. É uma dieta rica em fibras e é o equilíbrio de tudo, tá? Só que aí você tem que fazer as escolhas. Então, por exemplo, nessa base, né, o maior percentual de uma dieta vem do carboidrato. Geralmente é 40%, 50%. 30%, 25% lipídios, gordura. E o restante proteínas.
Só que aí, nesses carboidratos, vamos dar preferência não aos carboidratos refinados. Por exemplo, a farinha de trigo, um pão branco. Não, vamos no pão integral, 100% integral. Quanto mais integral, mais nutritivo. Quanto mais refinado, menos nutrientes. Então, é saber fazer as escolhas desses grupos de nutrientes, desses macronutrientes. Então, as gorduras. É claro que é importante comer gordura. Então, qual é a base da dieta mediterrânea? É utilizar o azeite de oliva extra virgem, prensado a frio. É a qualidade da gordura, né? Ao invés de gorduras saturadas, gorduras monopolissaturadas. É saber escolher. Carne vermelha, né? Se você pegar ali a pirâmide da dieta mediterrânea, a carne vermelha, ela entra uma vez, uma, duas, acho que no máximo, de carne vermelha, dando preferência à carne vinda do peixe, né? O salmão, peixe branco. Entra, né? O Brasil, por exemplo, paradoxalmente, tem toda essa costa gigantesca, né? E é importador de pescado, né? Até hoje. Então, o peixe não é acessível à população de modo geral, né? Eu fiquei boba, Gustavo. Eu estava falando com a Giovana, que é a minha terapeuta, eu fiz um trabalho de terapia com ela, e a Giovana falou, Adriana, o salmão aqui, ela mora em Curitiba, está R$ 200 o quilo. Eu não tenho nem ideia do que... Como é que pode isso? E aí o que é bom é muito caro, né? No nosso país. E a cultura, né? Já tem uma coisa cultural, assim, do churrasco, né? A gente tem a minha mulher é gaúcha, né? A família toda do Rio Grande do Sul. Então lá é mais ainda, né? Tem assim uma necessidade da carne vermelha, assim, né? Uma adoração pela carne vermelha. E é difícil a gente até se adaptar ao sabor do peixe, às receitas, né? Entender como fazer o peixe dar tanto prazer assim, né? Na hora de comer, do quanto a carne dá, né? Porque a carne você não precisa fazer muita coisa também, né? É engraçado isso, né? Você bota sal, assa, você tá sempre feliz com a carne, né? Eu não como carne vermelha. Ah, não come carne. Eu não gosto, nunca gostei do sabor. Eu não gosto do sabor da carne. Nem a milanesa? Mas eu já comi muito. Eu lembro da mamãe fazendo pra gente. Mas hoje eu não curto, não gosto. Você sabe que eu já fiquei... Já fiz a dieta de carboidrato zero, né? Já fiquei só na proteína e verduras, tal, assim. Sem fruta, sem pão, sem doce, sem macarrão. Como Fiquei você assim, sei viveu? lá. Hã? Como Não, que você... eu fiquei uns 3 anos assim, eu acho. Pelo menos. Sério? Mas eu me tornei uma pessoa irascível. Eu fiquei numa irritabilidade, assim, numa agressividade. Entende? Coitada da sua família. Daí quando eu trouxe de novo o pãozinho pra minha vida, deu aquela paz, assim. Mas é justamente isso, né? Essas dietas restritivas, né? A que você fez é a denominada dieta cetogênica, né? Você retira menos que 10% de carboidrato. Não dá para você sustentar. E você sustentou por muito tempo. Muito tempo. Porque não se consegue. Mas não consegue manter esse padrão alimentar. O grande lance é esse. A gente precisa ter um padrão alimentar que a gente mantém por toda a vida, né? E não você vai lá em cima, depois você desce, né? Eu preciso comer o pão, senão eu vou matar um. Isso que a gente tava falando, né? De comer com naturalidade, né? Não ficar também virar isso a preocupação da tua vida o tempo todo, você tá na dúvida ou inseguro ou... Não pode. Né? Não posso.
Ou com aquele desejo reprimido, né, também, né, ficar só A gente tem que ter sonhando. uma relação, Gustavo, de paz, né? De paz com a comida. Isso é extremamente importante, você ter uma relação de paz com a comida. Você pode tudo, você pode comer tudo. Foi o que você perguntou, Adriana, você como? Você come o que eu quero? Como? Claro, tem vezes que eu gostaria de comer mais do que eu atualmente posso, né? Com 48 anos. Ai, queria comer 2 fatias. Nós estávamos na Polônia, por exemplo. Essa foi engraçada. Aí fomos num restaurante italiano maravilhoso em Cracóvia. E aí, geralmente a gente não vai no mesmo restaurante, no almoço e no jantar, né? Vamos explorar a cidade. E o meu marido chegou e falou assim: ai, vamos jantar de novo nesse restaurante? Eu falei: jura que você quer? Não, mas é maravilhoso. Falei: então tá, só que eu já tinha comido a sobremesa no almoço. E Aham. era uma torta de mascarpone com ricota deliciosa. Falei: gente, mas tem uma outra sobremesa lá top que eu adoro, que é a panna cotta. E a panna cotta mais deliciosa que eu comi na minha vida foi em Berlim. Falei: ai, vou ter que experimentar para ver se é boa mesmo. E aí fui. Então, isso, né, Daí dá um compensa no dia seguinte ou não? sim, sim. Volta, tudo bem. Comi a sobremesa de manhã, comi sobremesa à noite. Agora eu vou voltar à minha rotina. Aí de manhã foi só aquele iogurte de coco com Que eu te perguntar isso, se a vida de nutricionista é uma eterna segunda-feira, né? Porque tem aquela história, né? Segunda-feira eu começo, segunda-feira eu. e aí retoma, come só um negocinho, só na hora do almoço, só salada e vamos continuar. É isso aí. Sabe que nessa minha vida de vários tipos de dieta, que eu já fui natureba, né? Já fui quase vegano, sei lá, Vegano. já fiz de tudo. Já fiquei anos sem comer carne nenhuma, várias vezes, já fiz de tudo, né? O que mais funcionou para mim, quando eu consigo ter força para fazer, é o jejum intermitente. Esse realmente é matador, até porque é, eu tenho a impressão que a gente come muito mais do que a gente precisava de ingestão calórica, assim, né? Na verdade, né? Sim, sim, Gustavo. Com certeza absoluta. E o jejum intermitente eu faço, né? Jejum intermitente de 16, 18 horas. Tem semanas que eu faço 5 vezes por semana, tem semanas que eu faço 3 a 4. Eu gosto, me sinto super bem, não tenho problema nenhum em fazer o jejum intermitente. Você E o jejum... é basicamente pular uma das refeições, das grandes refeições, assim, ou Não, é não? assim, 8 horas, o ideal é 20 horas você termina a sua última refeição. 20 horas, faz o teu jantar, 20 horas termina. Nada mais. E aí você faz às 18 horas, depois das 18 horas, dorme, acorda, fecharam às 18 horas, aí você já faz a outra refeição. Tem Então, vezes que já então entro você no pula o café almoço, da no dia manhã, é seguinte. isso? Exato, porque aí você 20 horas eu faço o almoço do dia seguinte. Sim. É melhor pular o café da manhã do que pular o jantar? Isso depende, porque vai depender do que você come no jantar, vai depender do que você come no café da manhã. O importante são as horas que você vai ficar totalmente em jejum. Sim, sim. 16 a Mas não 18. faz diferença, então, nesse caso. Não, não vai fazer diferença agora. O que não pode, né, não é recomendado você faz um jejum intermitente e depois vem com um churrasco na hora do almoço. Não tem Sim, lógica, não tem lógica isso. Então é sim. fazer o jejum intermitente e vem com uma refeição saudável. Quantidade normal, aquela que te dá saciedade e continua a sua vida. Porque eu andei pulando, fazendo exatamente como você está fazendo, né? De Uhum. manhã, demorando mais tempo para começar a comer. Mas Uhum. agora eu tô fazendo um curso de manhã, online, e daí eu não consigo raciocinar. Fica aquela fomezinha ali, Ah, sim. falando, pô, cara, você não. O que você está fazendo? Eu não consigo concentrar. Então, enquanto eu não como,
e tomo um café para poder começar, eu não consigo. Então, eu parei de fazer o tal do jejum intermitente porque eu estou estudando. Não, mas aí no seu caso, eu oriento a você fazer o seguinte: coloca o teu jantar para mais cedo, inicie o jejum para a hora que você precisa fazer essa primeira alimentação para ir para o teu curso. Faz isso, mas não É, deixa de fazer. é. Porque é engraçado isso, né? As pessoas às vezes se assustam com o jejum, mas tem um momento ali da fome que ele passa, né? E depois você E fica depois até você fica melhor do bem. que você estava antes, né? Exato, você fica bem. Agora, quero também deixar claro que isso não é moda. Jejum intermitente, os estudos já mostram a eficácia na redução do peso corporal e não somente. Também em alguns parâmetros bioquímicos, por exemplo, hipercolesterolemia, né, o colesterol alto, o triglicerídeo alto. Estudos já mostram a eficácia do jejum intermitente. E Eu gosto. todas as religiões antigas, né? Tanto do Ocidente quanto do Oriente, têm a prática do jejum como não apenas como uma prática de mortificação, mas como uma prática de ascese mesmo, né? E não é à toa, né? Porque existem processos químicos, metabólicos que De atuam no cérebro, purificação, como se inclusive, fosse assim, né? de limpeza. Vamos falar, de limpeza metabólica. E o Mas, jejum é isso, né? mas da tua percepção também, né? Da cognição, da inteligência, né? Se produzem substâncias que te deixam mais. Sim, porque se você promove um equilíbrio metabólico, tá tudo relacionado, né? Tá tudo linkado. Nós somos o único, né? E já mostra que você fica com a tua cognição melhor, mais apurada. Eu adoro. Além de que aqui em casa a gente só come em casa, né? A gente faz tudo em casa. Então, pô, vira uma indústria, né? Toda hora eu vejo assim, caramba, de novo, tem que pensar em fazer comida, em lavar a louça. Por favor, vamos parar de comer. Todo mundo pula uma, Menos uma. menos uma, por favor. Porque com essa vida moderna de comer na rua e tal, tirou esse peso um pouquinho, né? Mas quem só faz em casa não é fácil também, né? Mas faz só em casa por opção, porque não gostam, é isso, Não, Gustavo? pelo estilo de vida, foi tudo caminhando para isso. Daí a gente só come em casa mesmo. Tá em casa, todo mundo trabalhando em casa, não tem Aham, que ficar saindo saindo. também. Mas a própria história de pensar no cardápio, o que vai cozinhar a cada dia, tudo isso é pesado, né? É. E por isso tem a contratação, tem nutricionistas que fazem esse atendimento, né? De elaboração de cardápio, de auxiliar a família na preparação, né? Com um chefe, geralmente trabalham com um chefe. É bem legal. Eu sempre quis fazer um estudo quando começou a surgir o restaurante Aquilo no Brasil, né, tal. Eu sempre quis fazer um documentário, algum tipo de estudo assim, de ficar ali vendo que cada pessoa bota no seu prato, que é uma bagunça, né? O pessoal faz cada combinação que eu, quando eu vou, fico olhando assim para os outros, falando, caramba, como é que a pessoa pode juntar tudo isso no mesmo prato, né? E quando tem a montanha, né? Que você não A consegue nem montanha. olhar para o outro lado. E eles fazem isso, né? Eles botam aquele prato largo que é já para a pessoa perder a noção do que. E colocar tudo. E isso representa o que você falou, bem falou. Nós comemos mais do que nós precisamos. Muito Ah, mais. poxa, às vezes chega a me dar uma sensação assim de chega, Muito sabe? mais. Por Né? isso a gente tem que escutar o nosso corpo, né? Uma outra dica também do nutricionista é você sentir o teu corpo. É você colocar primeiro, colocar no prato aquilo que você acha que vai comer, né? Para que não haja desperdício. E em pouca quantidade. De repente, se você quiser comer mais, ok, vai lá e come um pouquinho mais. Às vezes não é necessário, porque você já está com a saciedade, você já tem aquela saciedade, nossa, eu estou satisfeito, mas muitas pessoas continuam.
Continua. Pois é, tem uma história de parar quando ainda tá com um pouquinho de fome, né? Tem uma. Tem, tem. É você comer, ok, tô bem. Ah, tô satisfeito? Não, até poderia comer um pouco mais, mas tô bem. Agora, você não pode chegar no limite que você. Tem pessoas que não conseguem nem respirar. Foi, uma vez eu fui num restaurante de comida mineira. Quando eu levantei, eu não conseguia ficar ereto mais. Assim, eu Ó, saí curvado. é isso aí. Não É dá. não escutar o teu corpo, né? Não sentir, e a gente precisa. E outra dica, no momento que come, pelo nosso mundo moderno, é comer com a televisão ligada, é comer com o celular, é comer assistindo uma Netflix, ou é comer trabalhando, né? Tá ali o computador e tá comendo e o computador. Aqui é direto isso, eles não têm hora de almoço, eles comem ainda trabalhando para poder encurtar tal. Exato. E isso é muito ruim, porque o momento que você tá ali na refeição, você tem que ter atenção plena naquilo. É parar tudo e fazer tua refeição para poder sentir, perceber todos os sentidos, né? Saborear a comida, ter aquela sensação boa, porque quando você tem essa paz nesse momento da refeição, você consegue escutar teu corpo. Você consegue saber o momento que tem que parar. Mas aí, nesse sentido, a própria conversa ali, porque o estar à mesa também é a convivência, né? Sim, Isso também interfere nesse caso aí. Você está interfere. distraído, batendo papo e tal, não tá Não está tão concentrado. atento, não está tão atento. Mas isso, por exemplo, eu gosto muito de sentar à mesa junto com a família, né? Não dá para fazer isso, mas final de semana eu gosto, pelo menos uma refeição, vamos ficar aqui na sala e vamos fazer o jantar. E aí é legal, né? Porque você tem a conversa, a interação, ok, mas no dia a dia, o ideal é o quê? É o seu momento. É o momento, você e a refeição, e vamos lá e dar atenção plena para aquele ato. Essa é a dica. É interessante, né? Porque é difícil, né? É É, difícil, inclusive, a pessoa, quando ela tem que. Ela só cozinha para si mesma, quando é só, né? Comer sozinho, ter esse momento sempre solitariamente. Não é fácil, né? É menos prazeroso, né? Você acaba, às vezes, você acaba comendo pior porque você tá não tem ali sozinho, né? não tem que compartilhar, não tem que oferecer, né? Não tem que pensar no gosto do É uma outro. prática, né? É uma prática que você tem que ali desenvolver. Ou também, ok, eu tenho a companhia, mas sem as interferências externas, como televisão, pelo menos, né? A televisão, telefone, trabalho, pelo menos isso. Isso realmente tem que tirar. E Sim, tentar, se tem uma companhia, tentar ter atenção naquilo que você está comendo para não exceder na tua ingestão alimentar. sim, tem uma certa solenidade também, uma certa sacralidade ali, né? Isso, É o isso. momento da alimentação, não é o momento da, Não é o né? momento do trabalho, não é o momento de estar ali. Vamos dar atenção aqui. E tem vários estudos sobre isso, mindfulness, é muito interessante, muito. Sim, sim. Eu li muito o Thich Nhat Hanh, né? Que é o Uhum. budista vietnamita, né? Ele Tem fala muito muitas coisas falando sobre isso. porque a gente, quando sai para comer do horário de trabalho, por exemplo, a gente continua trabalhando, né? Fica ali naquele papo ali com os colegas de trabalho e tal. A comida tá ali, né? Ali passa a comida ser mais em segundo plano, né? Porque a atenção está toda voltada para outra situação e não ali para a tua refeição. É muito cuidado mesmo. É para reflexão. Adriana, esse assunto é infindável, né? A É gente. muita coisa. Não sei nem quanto tempo a gente está aqui. É um assunto infindável. Eu quero te agradecer muito pela aceitação do convite. Obrigada. Obrigada a você por ter me feito o convite. Fiquei muito feliz de ver a tua trajetória, de ver o que você está fazendo, de ver o teu site, de ver tudo isso.
Obrigada. Foi uma maravilha esse papo. Para mim foi muito importante, pessoalmente, além de Muito bom. para o público, foi muito legal. Obrigada pelo convite, pela abertura. E vamos tentar se encontrar aqui no Porto. Ah, com certeza. Isso aí já está marcado já. Ah, ótimo. Ou vai ser em dezembro, ou vai ser ano que vem, vamos Tá ver, bom. mas eu vou para aí. Tá bom, então. Muito obrigada. Um Beijão, beijo. beijão, valeu.